O homem que costumava negociar bilhões congelou diante de uma lousa e de um estojo de unicórnio. Era manhã cedo, uma dessas manhãs em que a cidade ainda espreguiça sob um céu pálido, e Matthew Cross conseguia, por alguns minutos raros, convencer-se de que tudo estava sob controle. Agenda sincronizada, motorista no aguardo, relatórios lidos, decisões tomadas. Mas naquela manhã, ele havia se oferecido, por insistência do filho, e por uma razão que tinha menos de pragmatismo e mais de saudade, a levar John até a escola. John era pontual como um relógio que não sabia de horrores. 9 anos, cabelos sempre um pouco bagunçados por uma mão que ainda guardava traços infantis, olhos do tipo que sorriem por dentro, antes de sorriem por fora. Subiu no banco de trás com a mochila pendurada num ombro, e uma determinação calculada que pertencia a um estrategista de histórias em quadrinhos. Pai, a professora nova vem hoje. Diz que ela gosta de ciência com lava e faz uns testes legais. John anunciou enquanto ajeitava o estojo de lápis com um cuidado que era, ao mesmo tempo, reverência e arma. O estojo era rosa, tinha um unicórnio de olhos sonolentos na tampa e uma trilha de glitter falhando, como se tivesse visto dias melhores. Matthew sorriu distraído. Desde que Sarah se fora, algumas coisas continuavam sendo sagradas. O riso de John, o quintal com as tulipas que Sarah plantara no outono, o canto do café da manhã em que ela deixara canecas com instruções amorosas escritas à mão. O resto era, para Matthew, agenda. Para John, a vida era matéria-prima a ser manipulada. Quando estacionou em frente ao portão da escola, uma vibração diferente atravessou-o. Não a usual ansiedade pelo trânsito, nem a pressa dos compromissos. Era um revés, uma vertigem que fazia seu corpo esquecer como dar um passo. John já tinha corrido para a calçada, juntando-se a um pequeno amontoado de crianças que pareciam, naquele ritual diário, participantes de uma versão reduzida de um mundo maior. Matthew saiu do carro e, sem perceber, manteve a mão no volante porque movê-la significaria aceitar a realidade. Ela estava encostada num dos armários brancos, com um avental azul claro preso na cintura e um bloco de notas à mão. Seu cabelo tinha o corte curto que ela usara quando tinham 17 anos. Não voluntariamente idêntico, mas suficiente para acionar lembranças como um botão que chama uma música antiga. Havia nela uma calma profissional, e também algo que sempre tivera. A inclinação da cabeça quando sorria, um equilíbrio entre jovem e sábia que pegou Matthew desprevenido. Por um segundo, o mundo ao redor se tornou um borrão de cera de giz e vento. A mão que segurava o estojo de unicórnio parecia perfeitamente enquadrada entre eles. Uma oferenda silenciosa. Matthew congelou, não no sentido teatral de um herói num filme, mas do tipo que lhe roubava o fôlego, sem saber se seguia em frente, se escondia ou se recusava a se mover para preservar aquela imagem intacta. Lauren Mitchell ergueu os olhos e os encontrou. O reconhecimento foi uma equação simples e implacável. Olhos, sorriso, um tempo que ambos sabiam e fingiam ser de outro planeta. Ela inclinou o queixo, uma pergunta silenciosa. Matthew sentiu o peso de todas as conversas não ditas, pesando-lhe nas costas. Pai? John cutucou, voz pequena, mas com aquele ar de quem já tinha elaborado um plano inteiro. Foi o empurrão necessário. Matthew se lembrou de respirar. Sorrir, ele podia. E pegou o estojo de unicórnio que John deixou cair, um gesto tão pequeno que parecia insignificante. Até que a mão dela tocou no mesmo objeto, e houve um instante de passagem de faíscas, que ambos fingiram não notar. Obrigada, disse Lauren, com a cortesia de quem tem crianças aos montes para atender e sabe que um adulto pode se perder no lugar errado. Havia profissionalismo ali, e uma reserva que não se abria ao acaso. Matthew Cross, ele disse. O nome saiu formal, seco. Ela respondeu com o sobrenome dela no caderno. Era um eco de uma época em que os nomes significavam promessas e não contratos. John abriu e fechou os olhos com a eficiência de quem já havia catalogado as possibilidades. Você pode ficar hoje? Por favor? A professora viu que eu esqueci o estojo ontem e... Ele falou de forma prática, como se o estojo fosse uma alavanca. Se havia um poder no esquecimento infantil, John o conhecia.
Para efeito dramático, um estojo rosa com glitter fazia mais sentido do que qualquer discurso. Lauren olhou para Matthew. Ele sentiu no olhar dela um exame respeitoso, avaliando idade, decoro, sinais de trauma à flor da pele que as pessoas bem-sucedidas muitas vezes escondem atrás de roupas sob medida. Ela sorriu, profissional, e disse: "Claro, em 5 minutos podemos conversar sobre o que você faz nos projetos com a turma. Seria ótimo ter um voluntário." Voluntário. A palavra pairou. Para Matthew, que estava habituado a decidir sobre fusões tardias entre empresas, voluntariado escolar era terra incerta. Para John, era o começo de uma campanha. Foi ali que a história realmente começou. Não com grandes declarações, mas com um estojo de unicórnio devolvido e com um convite velado que soou para Matthew como uma brisa trazendo o cheiro de lilás que Sarah costumava usar. A saudade, ele sentiu pela primeira vez em um tempo, não foi apenas dor, foi também uma porta entreaberta. No trajeto de volta ao carro, John já traçava o mapa mental do plano. Em sua mente, as peças eram claras: voluntariado, proximidade controlada, pequenos equívocos acidentais e fotografias que Emily, a amiga dele e incansável fotógrafa mirim, poderia tirar para documentar o progresso. Emily adorava ser cúmplice. Ela sabia capturar um sorriso que falava mais do que palavras. Matthew ouviu tudo como se viesse de um rádio distante. Ele deixou John sonhar, e por algum motivo que nem ele entendia completamente, concordou em retornar à escola 2 dias depois para ajudar na feira de ciências. Aquela tarde, na sala de reuniões do escritório, a cidade e as cifras reagiam com a mesma previsão de sempre. Colaboradores traziam relatórios que brilhavam de números e cenários projetados. O gabinete de Matthew era moderno, impecável, mas mesmo ali, pequenas lembranças domésticas de sua vida anterior se insinuavam. Uma fotografia de família em preto e branco, um copo de café com a mancha da colher. Davidson, seu braço direito, entrou com passos calculados, oferecendo soluções e rostos para problemas que Matthew poderia delegar. Rachel, a assistente que conhecia a agenda e as preferências de Matthew melhor do que ele mesmo, apareceu com um relatório sobre sua disponibilidade para os próximos eventos escolares. "Você confirmou o painel da universidade às 9, disse Davidson, e tem uma teleconferência às 11 com Copenhague. "Posso delegar o painel", Matthew respondeu, quase automático. O painel poderia ocorrer sem ele. O que não se delegava era a sensação que batia em seu peito quando via, em pensamento, um estojo de unicórnio e um avental azul. No fim do dia, a cidade já estava tingida de âmbar. Matthew fez algo que para ele era notável. Pediu para Rachel agendar uma ausência breve do escritório na manhã seguinte. Disse que tinha um compromisso escolar. Não era só sobre John, pensou. Havia também uma curiosidade infantil, um desejo de ver se aquele momento no portão não fora mera alucinação. No dia seguinte, entrou na escola com menos protocolo, mais descontraído. As crianças reconheciam-no como o pai do John, e isso lhe conferia a sensação estranha de anonimato e presença simultaneamente. Lauren o recebeu com um sorriso que não era errado, profissional, mas menos rígido do que fora no primeiro encontro. Havia professores que conseguem segurar o mundo com uma caneta. Ela era uma deles. A dinâmica entre eles começou com conversas triviais, sobre os materiais, sobre o cronograma das aulas, sobre como integrar projetos de ciência com leitura. Entre uma fala e outra, ela lançava observações sobre o estilo dele, que era direto, que era metódico. E Matthew se pegava explicando coisas que, há poucos anos, nem pensaria em partilhar em voz alta. Havia em suas palavras a tentativa consciente de não transformar tudo em negócios, e isso era novo para ele, estar no mundo sem que tudo fosse lucro ou estratégia. John, por sua vez, encarnava o papel de cupido com disciplina militar. Havia noites em que confeccionava pequenos post-its, rotulava planos de ação, registrava horários em que Lauren estaria especialmente vulnerável a um sorriso ou a um gesto paternal. Ele fazia anotações sobre o que a professora preferia comer, maçã verde, segundo uma foto que vira num mural, e sobre como ela gostava de organizar os livros,
por cor mais do que por autor, uma prioridade estética que o surpreendera. Você acha que acontece de novo, papai? John perguntou uma tarde, enquanto arrumavam uma caixa com papéis para reciclagem. A voz era sincera, sem malícia, como quem deseja apenas um bom final de episódio. Matthew considerou a pergunta. Olhou para a caixa, para os papéis, e lembrou-se de Sarah, de quando pensavam que eram jovens demais para certas dores e que a vida seria sempre linear. Ele respondeu com sinceridade, porque ali, com o som leve do recreio ao fundo, não restavam lugares para cortes. A gente pode tentar, disse. Mas tentar não é promessa, ok? É só ver se vai. John balançou a cabeça, aceitando a prudência do pai com a brunida de um general que compreende as ordens. Os encontros foram se somando como episódios de uma série que ninguém escrevera. John era o roteirista e o resto do elenco se ajustava. Houveram cenas quase cinematográficas. Matthew devolvendo um estojo esquecido no casaco de Lauren e tropeçando na escada, espalhando um molho de café pela gola do avental. Uma vez, ao ajudar na aula de ciências, derrubou um conjunto de copos com experimentos em miniatura de vulcões, o que resultou em risos, limpeza comunitária e uma foto publicada por Emily no mural da turma com a legenda "Papai heróico se sacrificando pela ciência". O que poderia ter sido humilhação virou momento humano, e Matthew percebeu que a humilhação de antes, aquela ligada à perda, ao medo de falhar como pai, como marido, era uma sombra que se espalhava de formas imprevisíveis. Lauren observava sem teatralidade. Sua reação era fato médico, quase, combinar profissionalismo com calor. Havia limites que ela insistia em manter. Nunca estar sozinha num evento escolar com um pai sem a presença de outros colegas. Nunca trocar mensagens pessoais durante o horário de trabalho. Matthew respeitava essas fronteiras, porque entendia que amor não pode nascer de atropelos. Precisa de consentimento, de espaço. E Lauren deu, gradualmente, espaço, com a parcimônia de quem aprendeu a cuidar de corações alheios, antes de confiar no próprio. Uma tarde, John armou a primeira manobra mais ousada. Havia um almoço de pais e professores, e ele fez questão de esquecer o lanche em casa. O tal ham lunchbox que ele havia jurado, com convicção infantil, que achava super estratégico. Metade do plano era simples. Matthew, preocupado, traria um sanduíche improvisado para seu filho. Outra metade era mágico. Esse sanduíche seria, por sorte, inapropriado, e Matthew precisaria de alguém para rir de sua incompetência culinária. Lauren acabaria por dividir seu próprio almoço com John. A conversa se alongaria. A troca de confidências surgiria. John acreditava, e nesse acreditar, havia uma pureza desarmante. Quando Matthew percebeu que o único lanche de John era um pacote de biscoitos e um copo de suco pequeno, sentiu algo parecido com culpa. Uma culpa de homem que, mesmo tendo condições, falhara em arrumar algo tão simples quanto um sanduíche. Ele improvisou no café da escola. Cortou um pão, colocou o presunto que havia sobrado da noite anterior, enfeitou com uma folha de alface. Era nada comparado às cestas gourmet que a sua equipe poderia comprar com um estalar de dedos, mas era comida feita a toque de mãos cansadas. No refeitório, Lauren sentou-se à mesa com outros pais. Quando John anunciou, com naturalidade, que seu lanche havia sido esquecido, Lauren ofereceu a parte que lhe restara de um wrap de frango e disse algo que fez Matthew olhar para ela de novo, não com a expectativa de um contrato fechado, mas com a sensação de que talvez as coisas pudessem ser diferentes. "Tenho uns minutos depois da aula", ela disse. "Se quiserem, posso mostrar os projetos de ciências que estamos preparando." O convite era simples. Para Matthew, parecia um portal. Foi assim que, por delegações pequenas, aulas, deveres, rodízios de voluntariado, as peças foram se encaixando. Em cada encontro havia risos, pequenas tropeçadas e também uma linha de conversa que apontava para memórias. Ele contou uma vez, de forma tão leve que quase escapou a si mesmo, sobre uma menina que preferira uma cartilha de astronomia porque via nas estrelas possibilidades. Lauren escutou, e naquela escuta havia algo como reconhecimento.
Ela também tinha sido menina que lia sob as cobertas. A presença de Sarah se fez sempre sentida, mas não como acusação, mas como uma presença honrosa. Matthew nunca erguia Sarah como um obstáculo a ser vencido. Não transformava o luto em obstáculo para se amar de novo. Havia, sim, memórias que vinham em momentos imprevistos. Um pôr do sol que fazia soar a canção que ela gostava, o cheiro de lilás que lembrava o banho que ela tomava antes de sair para um jantar. Lauren não tentava substituir Sarah nas histórias que Matthew contava. Ela as acolhia, com delicadeza, como quem lê a parte do livro que falta entender. John documentava tudo. Em seu caderno, rabiscava Fase 1, estojo. Em outro papel, colava pequenas fotos tiradas por Emily com legendas que variavam entre progresso e potencial. Às vezes, mostrava as páginas para Matthew como se fosse um relatório de desempenho. E Matthew ria, mais por afeto do que por graça. Havia algo comovente naquele planejamento infantil. O desejo de ver o pai feliz, sem a dureza do mundo adulto que mistura emoções com resultados. Quando Matthew finalmente cedeu ao convite de Lauren para ver a feira de ciências, foi desconcertante. O evento estava repleto de cartazes coloridos, vulcões que borbulhavam em miniatura e maquetes que pareciam cidades de trabalho. Crianças corriam entre as mesas, com vozes altas e brilhantes. Havia mães com sacolas e pais que, por momentos, deixavam de ser executivos para se tornarem assistentes de montagem. Matthew se ofereceu para ficar por perto para a apresentação de John. Queria, mais do que qualquer número de sua planilha, ver o filho brilhar. Lauren arquitetou a apresentação com a seriedade de quem sabe que cada criança necessita de seu momento. Quando John subiu ao palco improvisado, segurando um modelo de planeta que construíra com papel machê, seus olhos cruzaram com os do pai. Havia ali cumplicidade. Matthew sentiu o braço mole, e a respiração dele coordenou-se com o entusiasmo infantil. Depois da feira, o grupo, por um descuido do destino ou por vontade de John, acabou caminhando em direção ao pier. O vento do mar trazia uma salinidade que parecia limpar pequenas cinzas acumuladas. Havia gaivotas ao redor, e o sol começava a cair com uma timidez dourada. Na ponta do pier havia um café simples, mesas de madeira, algumas luzes penduradas como se lembrassem festas antigas. Lauren ficou por ali, com as notas do dia no caderno. Matthew, com uma canção antiga no peito e a coragem recém-desenvolvida como quem tenta não derrubar um copo. "Posso te convidar para jantar?" Ele perguntou, e a pergunta saiu menor do que tinha festejado no peito. Não era um pedido de casamento. Era uma pergunta curvada sobre a possibilidade de duas pessoas, ambas marcadas pelo passado, sentarem-se para dividir um prato e conversa. Ela hesitou por algum tempo, e neste hesitar, ele soube que havia muitos critérios passando pela cabeça dela. Profissionalismo, a comunidade escolar, a lógica de uma mulher que organiza vidas de outros. Ela pensou sobre a visibilidade que uma relação com o pai de um aluno teria. Pensou também em sua própria sede de recomeço. Olhou para John, que fingia varrer uma casquinha de batata do chão, e no rosto do garoto havia uma expressão que dizia: "Faz isso por mim." "Posso", disse ela, e o posso dela foi um pequeno universo se expandindo. No restaurante do pier, a conversa começou com trivialidades e foi deslizando, com a facilidade de quem desamarra um nó, para assuntos mais densos, o que cada um perdera, o que ainda era importante. Matthew falou sobre Sarah com a cautela de quem não queria que a memória se tornasse ferramenta. Lauren falou sobre sua família, sobre como escolher ser professora fora de qualquer ambição de herói. Entre um garfo e outro, riram de picuinhas da escola e fizeram planos para o próximo projeto didático. Houve um momento, sobre aqueles pratos que agora pareciam menos relevantes, em que Matthew falou sobre medo. "Tenho medo", disse. E disse com a franqueza que, até então, raramente admitira. Dizer em voz alta que o futuro lhe assustava foi para ele ato improvável de coragem. Lauren ouviu. Em silêncio, ofereceu-lhe a palavra que nunca pedira e que se tornou um presente por mérito próprio: compreensão.
O beijo veio depois, com a naturalidade de quem se cansa de adiar. Não foi cinematográfico no sentido das grandes cenas. Não houve chuva ou frase de efeito. Veio por impulso, por proximidade, pela mão que buscou outra mão, descendo como se cumprisse uma promessa antiga. Não foi um apagar do passado, foi uma continuidade. Em certo sentido, foi uma confirmação de que havia, novamente, espaço no coração para construir algo que não fosse apenas memória. Mas, como toda nova construção, havia fissuras a serem observadas. No retorno ao carro, Matthew sentiu a leve culpa morna, aquela que se mistura com qualquer alegria. Sarah ainda estava presente nas paredes da casa, nas listas de supermercado anotadas por ela, nas meias com cheiro que só ela tinha. E Lauren, competente e gentil, fazia perguntas sutis que o lembravam de que ambos estavam emergindo do que perderam e não substituindo nada. Fora isso, havia outra gravidade. A comunidade observava. John, ao adormecer no banco de trás, sorriu nos sonhos de quem alcançou o objetivo. Em sua mente, seus cadernos de estratégia foram para a gaveta de troféus. Matthew, ao pegá-lo no colo para subir, olhou para a listrada e pensou no que era ser pai depois da perda. Uma mistura de limpar cadernos, preparar café e talvez, um dia, dividir o travesseiro com alguém que não fosse apenas lembrança. Naquela noite, chegou em casa com o cheiro de sal grudado nas roupas e com o coração mais leve que há meses. Sentou-se na cozinha e abriu a gaveta onde guardava post-its de Sarah. Pequenas notas com receitas, lembretes, frases que formavam um mosaico de cotidiano. Pegou uma e leu em silêncio. Não era traição ao passado ser feliz. Era, antes, uma espécie de fidelidade à vida que continuava exigindo escolhas. No entanto, nem tudo se resolvera. Havia artefatos sociais que John, com seu brilhantismo infantil, não poderia prever. Mães curiosas no corredor da escola, conversas em grupos de WhatsApp que se transformavam em correntes intermináveis. A necessidade de Lauren em manter segurança e credibilidade diante de sua comunidade profissional. Também havia Matthew, com sua tendência a resolver problemas pela via da análise, percebendo que estabilidade emocional não era um projeto de negócios que ele pudesse simplesmente contratar alguém para dirigir. Emma, uma das mães, sempre bem intencionada, passara de observá-los com doçura e um traço de fofoca, mas, curiosamente, não com maldade. Era mais como um reflexo que a comunidade oferecia, um espelho que mostrava se o que se via era aceitável ou não. A diretora da escola, por sua vez, apoiava Lauren e deixou claro desde o início que qualquer envolvimento tinha de respeitar protocolos. Lauren agradeceu essa postura. Era tranquilizador que sua profissão tivesse guardrails claros e que a comunidade os revisse com carinho. Os dias que se seguiram foram uma combinação de ternura e pequenos testes. Houveram jantares em família que não saíram como planejado. Matthew queimou panquecas numa manhã e riu de si mesmo. John declarou que panquecas queimadas tinham um gosto de aventura. Lauren, quando presente, fez piada da aparência das panquecas e trouxe geleia. Houve conversas sobre limites, sobre deixar tempo para que as novas memórias se cristalizassem sem anular as antigas. E sempre, por trás desses gestos, a pergunta não dita: seria possível construir algo ao mesmo tempo novo e fiel? Num fim de tarde, enquanto recolhiam livros do fundo da sala, John achou uma velha fotografia de Matthew e Lauren, de quando eram adolescentes, e sorrindo sob um céu que parecia prometer eternidade. John aproximou a foto do rosto e olhou para o pai como se pedisse autorização para escrever uma nova história sobre aquelas pessoas. Você acha que eles vão ficar juntos para sempre, pai? Perguntou ele, inocência e ansiedade misturadas. Matthew sentiu a gravidade da pergunta. Não queria ser promessas vazias. Olhou para a fotografia, depois para a casa que tinha sinais de vida. Canecas, brinquedos espalhados, um vaso de lírios meio torto na bancada. Lírios que Sarah gostara. Respondeu com uma verdade simples. Não sei se para sempre. Sei que quero tentar. E tentar merece ser bem feito. John sorriu, aliviado.
Ele já havia backup emocional para a possível felicidade. Lauren, por sua vez, começou a perceber que as conversas com Matthew não eram simples passatempo. Eram pequenas estradas que levavam a território onde os dois teriam de decidir, em silêncio e a sós, o que queriam. Ela estava disposta a caminhar, com cautela e abertura. E a cidade, com suas luzes e fofoquinhas, continuava a observar. Havia um rumor leve circulando, não maldoso, mais curioso do que tudo. Uma sensação de que uma história bonita poderia nascer ali, na escola de um bairro onde todo mundo se conhece e onde as segundas chances são tratadas com o mesmo cuidado que se trata uma planta ferida. Por agora, a história não precisava de mais conclusões. Precisava de delicadeza. Precisava que as atitudes fossem pequenas, repetidas, não grandiosas. John também sabia disso. Seu caderno agora tinha anotações de fase seguinte. Conversa pública? Talvez depois. Etapas. 1. Jantares. 2. Projetos em dupla. 3. Convidar Lauren para um evento público, mas com cuidado. Em outro canto, desenhara uma pequena cena de Matthew e Lauren no parque, segurando as mãos. E por baixo, rabiscara: se papai pedir, eu aplaudo forte. Na noite em que Matthew e Lauren se despediram no portão da casa, houve algo como uma promessa implícita. Não prometeram um futuro inteiro. Prometeram apenas retorno. Foi suficiente. Ela tocou a mão dele, um contato breve e quente, e disse, com a honestidade de quem vive entre quadros e rotinas escolares: vamos com calma, Matthew. Com calma, repetiu ele, como se a palavra fosse um mapa onde ambos concordavam em andar. Quando a porta se fechou, Matthew sentou-se na sala com o silêncio de casa tocando os móveis. Pensou em Sarah, em John, nas panquecas queimadas, nas conversas, no estojo de unicórnio. A vida tinha, naquele ponto, menos certezas e mais possibilidades. E talvez isso fosse o cerne de tudo. Que se podia, enfim, escolher o coração novamente, uma e outra vez. Do lado de fora, John abriu sua gaveta secreta, retirou o caderno e, sob a luz fraca do abajur, escreveu a próxima meta em letras firmes. Embaixo, desenhou um coração com flechas, esteticamente infantil. Em algum lugar entre o desejo e o cuidado, entre o medo e a esperança, algo começava a construir-se, passo a passo, palavra a palavra, gesto a gesto, e ainda havia muito a acontecer antes que aquilo pudesse se chamar de família. Mas a página preferia ser virada. E John, com a convicção de um capitão de pequenas batalhas, já começara a assistir ao próximo movimento. Os dias seguintes se desenrolaram como se fossem episódios gravados em sequência. Pequenos enredos que avançavam a relação em passos miúdos, cheios de tropeços e achados. John, a cada manhã, anotava no caderno as etapas cumpridas e rabiscava novas estratégias, satisfeito com a sensação de que um projeto estava funcionando. Para Matthew, era uma aprendizagem lenta de outra espécie. Descobrir que a vida podia ser administrada com menos ordens e mais improviso. O próximo ato começou com uma reunião voluntária na qual os pais ajudariam a preparar materiais para a semana de leitura. Foi uma manhã de colchões de papelão, cartolinas e canetas coloridas. A escola cheirava a cola e a promessa de histórias. Lauren coordenava um pequeno grupo e, quando viu Matthew chegar, entregou-lhe uma pilha de marcadores com a mesma expressão de quem delega e espera resultados. Ele trouxe café. Simples, com pouco açúcar, arrogante no seu modo discreto, e um sorriso que parecia tentar ser natural. No meio do trabalho manual, Matthew se pegou observando Lauren de perto. A forma como ela organizava palavras ao redor de um deixado livro, o cuidado com que arrumava um cantinho para a leitura. Ele enxergava o profissional e a mulher, e cada olhar demoradamente trocado gerava uma corda invisível entre os dois. John, ao perceber que seus pais de cena funcionavam, permitiu-se um sorriso de mérito secreto. Mas nem toda estratégia infantil se desenrola sem percalços. Havia uma energia curiosa na comunidade escolar. Boas intenções que, traduzidas em fofoca, adquiririam vida própria. Um grupo de mães criara um chat, no qual comentários sobre quem participava de mais ou de menos da escola
eram compartilhados sem maldade, apenas como um fio invisível que media a aceitação. Quando surgiram fotos de Matthew em atividades, distribuídas por Emily, entusiasmada, algumas das mensagens ganharam tons de surpresa. "O pai do John sempre por aqui?" dizia uma. "Será que é para ficar?" sugeriu outra, com a delicadeza de quem gosta de opinar sobre corações alheios. Lauren recebeu a notícia com calma profissional. A diretora havia conversado abertamente com ela, lembrando dos limites. A professora podia participar de eventos, receber visitas supervisionadas e aceitar interações sociais dentro do ambiente escolar, mas deveria sempre manter a postura pedagógica. Lauren apreciou a clareza. Aquilo não era punição, era proteção, para todos. Matthew ouviu os rumores como se fossem uma brisa incômoda, ainda que o incômodo principal lhe viesse de dentro, não de opiniões, mas do temor de que a felicidade de John pudesse enfrentar julgamentos. O primeiro grande teste veio numa sexta-feira, a feira de demonstrações de ciências e leitura, que a escola anunciara como Dia de Talentos e Descobertas. John estava radiante. Seu planeta de papel machê havia ganhado o sistema de iluminação com uma pequena lanterna colocada na base, e ele praticara uma fala curta sobre gravidade. Emily, com sua câmera sempre pronta, pediu a Matthew que ficasse ao lado para a foto. Matthew concordou, orgulhoso, sem pensar que o quadro logo estaria nas redes do bairro. Na apresentação, John falou com brilhantismo. A timidez se dissolvera sob o brilho do palco improvisado. Quando aplaudiram, Matthew sentiu algo no peito abrir até a garganta. No entanto, durante a tarde, ao ajudar em demonstrações de um experimento com água e pressão, Matthew cometeu o clássico erro de desatenção. Ao explicar o passo a uma turma, sua analogia empenhou-se demais em metáforas de mercado, evocando trocadilhos sobre pressão e resultados. Uma mãe, que esperava algo mais lúdico, sorriu constrangida. Outra registrou o momento com o celular e compartilhou no grupo do chat. Não era nada grave, só mais uma fala fora de lugar. Mas naquela comunidade pequena, falas se transformavam em temas. Lauren achou graça e contornou a situação com um comentário leve, que redirecionou a atenção para as crianças. Ainda assim, Matthew percebeu a marca que sua imagem deixara. Era um público que esperava dele doses de naturalidade e menos prismas analíticos. Saindo da escola, ele discutiu a situação com John no carro, explicando de forma simples que às vezes as pessoas julgavam com rapidez e que o importante era a intenção. John, que arquivava tudo, disse apenas: "A gente conserta com mais coisas boas." E era isso. Concertos em vida prática, pequenos gestos repetidos que construíam confiança. Uma noite, houve um jantar beneficente promovido pela escola para angariar fundos para a biblioteca. Matthew, apesar de inicialmente relutante em aparecer em eventos sociais onde sua presença poderia alimentar fofocas, compareceu com John e, discretamente, contribuiu com um valor significativo que seria usado para comprar livros e material didático. Não era um gesto para comprar carinho. Era para ajudar uma causa que faz sentido no cotidiano que ele agora construía com o filho. Lauren, presente também, passou por ele com a naturalidade de quem atendeu a um convite profissional. Conversaram mais do que o esperado, sobre autores favoritos, sobre como adaptar leituras para crianças inquietas, sobre cochichos que se transformavam em planos de aula. O jantar teve seu momento de exposição. Sim, algumas mesas trocaram olhares curiosos. Mas o que ficou foi o propósito coletivo de melhorar o espaço de aprendizagem. Os conflitos, porém, não tardaram a reaparecer. Um boato surgiu, mal formulado, mal intencionado, sugerindo que um pai e uma professora passariam a ter um relacionamento que ultrapassava os limites profissionais. Lauren, firme, tratou de esclarecer aos pais que qualquer envolvimento seria pautado pelo respeito aos procedimentos e pela transparência com a diretoria. A diretora, compreensiva, pediu que as conversas sobre a vida pessoal ficassem fora do recinto profissional e que todos se concentrassem no bem-estar das crianças. Isso trouxe alívio e também revelou algo que era novo para Matthew: a necessidade de lidar com a própria exposição emocional de forma adulta.
Ele teve de aprender a não reagir ao primeiro rumor com defensiva, mas com diálogo. No meio dessa efervescência social, John intensificou suas ações de cupido. A meta agora era tornar o romance mais natural, menos segredo e mais aceitação. Ele organizou com a conivência de Emily uma horinha de leitura no parque, onde convidou Lauren a participar como leitora convidada. O evento foi simples. Poucas pessoas, almofadas estendidas no gramado, suco e biscoitos. Foi o palco perfeito para uma aproximação serena. Lauren leu um trecho de um romance infanto-juvenil e, ao final, fez perguntas curiosas às crianças. Matthew observava de longe, segurando uma xícara de chá, percebendo que participar de momentos assim era uma forma de estar presente sem teatralizar. Com o passar das semanas, as conversas entre Matthew e Lauren tornaram-se mais profundas. Em uma tarde chuvosa, quando a escola teve que cancelar as atividades externas, eles permaneceram na biblioteca reduzida a 3 mesas, acompanhando projetos de leitura. Entre papéis e marcadores, Matthew admitiu algo que o incomodava. Ainda tinha medo de magoar John, de repetir erros não explicados que pertenciam às sombras do passado. Lauren ouviu com atenção e, sem pressa, falou sobre seus próprios receios, a responsabilidade de ser uma figura adulta para aqueles que confiaram nela e a dificuldade de abrir a própria vida sem parecer que se buscava protagonismo. Houve um encontro que quase quebrou a linha tênue da relação. Foi no início de tarde, quando Lauren, após uma reunião pedagógica, entrou em contato com Matthew para pedir que fosse discreto sobre algo. Um pai recente havia feito comentários em tom de maldade e ela temia que as coisas fugissem do controle. Matthew, pela primeira vez, sentiu a institucionalidade como uma sorte de limite que poderia proteger o que se construía com carinho. Ele falou com a diretora, ofereceu auxílio prático para organizar uma conversa com os pais e, nas horas seguintes, mobilizou pessoas para um encontro onde esclarecimentos seriam feitos. Não foi um gesto de poder, mas de responsabilidade. E para Lauren, a atitude falou mais alto que qualquer fórmula. As semanas que antecederam o clímax público foram marcadas por movimentos pequenos, muitos deles enchendo de ternura a rotina. A casa de Matthew tinha agora a presença suave de Lauren em detalhes. Às vezes um livro novo no criado mudo, às vezes uma xícara com marcas do dia. John, atento, comemorava cada novo atolamento de mão que via nos pequenos atos. Matthew lavando copos de plástico com mais zelo do que antes, Lauren ensinando o garoto a fazer origami. Era uma vida que se experimentava com gestão de tempo intuitiva, com trabalho e escola, com noites de pijama e conversas tardias. Então, um evento foi anunciado pela escola, o Dia da Leitura Comunitária. Era um momento simbólico, quando pais e figuras importantes eram convidados a subir ao palco para ler e compartilhar histórias. John, que sabia da força de uma exibição pública, guinchou de excitação. Ele fez um plano audacioso. Queria que Matthew fizesse uma leitura, mas não apenas uma leitura. Queria que o pai fizesse um gesto que mostrasse em público que havia espaço para recomeço, que aceitasse ser vulnerável diante da comunidade. Na manhã do evento, a escola estava adornada com bandeirolas e painéis feitos pelas crianças. Letras coloridas, desenhos de autores favoritos, um mural com corações feitos de papel. A biblioteca, normalmente silenciosa, cheirava a papel novo e risos abafados. Matthew chegou com o peito batendo de forma inesperada. Não pelo medo da exposição. Para alguém acostumado a salas de reunião lotadas, aquilo era pequeno, mas pela possibilidade de ser ele mesmo, sem construir escudos. Ele vestiu uma camisa simples, trocou o terno pelo jeans e sentiu que a escolha era simbólica. Poderia escolher a autenticidade entre a formalidade. Antes de o evento começar, Lauren lhe deu um pequeno bilhete, escrito com caligrafia cuidadosa. Nele, apenas uma frase: fale de verdade. Era um conselho que o colocou em contato com a sua parte mais honesta. Quando as leituras começaram, houve risos e atenção. Pais se revezavam, crianças ditavam versos com vozes desajeitadas, professores abriam páginas como portais. Então, num momento planejado por John, Matthew subiu ao palco não apenas para ler, mas para contar.
Ele escolheu um livro que falava sobre memórias e segundas chances. Uma narrativa sobre árvores que aprendem a florescer de novo após uma tempestade. Começou a leitura com a voz firme, mas já no primeiro parágrafo seu tom mudou. A leitura se transformou em confissão. Ele falou de como a vida, depois de uma perda, pode ser um lugar de silêncio que se enche de pequenos objetos que lembram o que foi. Falou de um vaso de lírios que lhe lembrava o cheiro de alguém querido. Falou de noites em que o travesseiro parecia maior de dor. Não havia drama gratuito, apenas reconhecimento. A plateia, atenta, sentiu que a leitura havia se tornado algo pessoal. Matthew então fez uma pausa, olhou para Lauren, que estava sentada entre pais, com o marcador no colo e o cuidado de sempre, e encarou o público com uma simplicidade que removia apresentações. Eu não vim aqui hoje para ser notícia, disse ele sem formalidade. Vim para dizer que, quando encontramos alguém que nos leve a tentar de novo, precisamos ser honestos com as pessoas que amamos. E queria pedir para a mãe, o pai, para a escola e para vocês que acompanham nossas crianças, permitam que nós tentemos. Permitimos, senhoras e senhores, que a gente recomece com cuidado. Não era um pedido de permissão no sentido paternalista. Era um convite para a confiança. As reações foram diversas. Sorrisos contidos, olhos úmidos, aplausos cuidadosos. Matthew então virou-se para Lauren, sentiu o corpo leve e, com a voz trêmula de quem se entrega, completou. E, Lauren, se você quiser, gostaria que a gente tentasse ser algo a mais. Não quero atropelar limites, não quero que nosso começo machuque ninguém. Só quero ser honesto com aquilo que me faz bem. O silêncio que seguiu foi tão denso que Matthew temeu ter quebrado algo. O coração batia como se estivesse em um túnel. Lauren, no entanto, ergueu-se com a compostura que sempre a definira. Tranquila, consciente. Ela caminhou até o palco, não como alguém assediada por gestos grandiosos, mas como uma mulher que escolheu aceitar um caminho. Aproximou-se, segurou a mão dele com delicadeza e, diante de toda a comunidade, disse: podemos tentar, com regras, com cuidado, com transparência. Podemos tentar, e se algo for errado, a gente para. Mas eu aceito tentar. Foi um sim que vinha acompanhado de autonomia, e esse detalhe foi essencial. Não era uma rendição, era escolha. A biblioteca explodiu em aplausos que pareciam não apenas aceitar o casal, mas abençoar a tentativa. Crianças bateram palmas como se celebrassem heróis de um livro que, finalmente, abria um novo capítulo. A partir daí, a relação ganhou um novo ritmo. Não mais clandestina, não mais rodeada de ecos, mas mais pública, sim. E com uma maturidade que deixou claro que os protagonistas eram adultos responsáveis. A comunidade, que antes murmurava, aprendeu a acompanhar com carinho. Houve elogios, claro, mas também conselhos e olhares protetores. Os pais queriam saber que as crianças estariam seguras emocionalmente. Lauren e Matthew mantiveram claro que comunicação e transparência seriam pilares. Conversaram com a diretoria, com os pais mais próximos, com John. Havia cuidado em cada passo, e isso ajudava a construir credibilidade. Meses se passaram, cheios de rotina e pequenos prazeres. Matthew aprendeu a ser previsível nas coisas certas. Dar banho no filho em noites de quinta, ler uma história antes da escola, responder mensagens de rotina com rapidez. Lauren descobriu que podia deixar as paredes do coração respirarem sem medo de traição ao passado. John, que tinha dirigido todas as fases, agora sorriu por ver o que imaginara ganhar forma real. Emily continuava a registrar tudo em fotos. Um documento visual da vida em construção. A família ficou mais forte nas banalidades do dia. Houveram brigas bobas, como dois adultos discutindo a melhor forma de dobrar toalhas, e também momentos épicos de ternura, como aquele em que Matthew, sem jeito, tentou fazer panquecas para o café da manhã e queimou a primeira leva. John jogou um pouco de açúcar no fogo com o riso e declarou que panquecas negras tinham sabor de aventura. Lauren, com paciência, virou a segunda rodada, e entre risos, inventaram uma cobertura que tornava as panquecas comestíveis e memoráveis. Ainda houve provas sociais. Um dia, quando um pasto de boatos começou a circular de novo,
Uma história mal formulada sobre o horário em que Lauren recebera uma ligação. Matthew teve de optar entre reagir com pompa pública ou responder com clareza e calma. Escolheu a segunda via. Reuniões com a diretora, conversas abertas com os pais mais próximos e, sobretudo, manter a consistência de comportamentos. A consistência, aos poucos, neutralizou suspeitas. As pessoas perceberam que a rotina falava mais alto do que especulações. Chegara um ponto em que a imagem da família já estava delineada. Almoços improvisados, passeios ao parque, trabalhos escolares compartilhados. O laço entre Matthew e Lauren aprofundara-se além do que palavras poderiam explicar. Tornou-se uma aliança construída com escolhos e remendos, com memórias de Sarah que eram sempre respeitadas e com a presença constante de elogios mútuos. Num fim de tarde, já em lua crescente de um relacionamento que amadurecera de maneira estável, Matthew sentiu que precisava selar de forma íntima o que vinha crescendo. O convite não foi grandioso. Ele pediu, sem rodeios, para que Lauren viesse à sua casa para jantar. John, claro, foi convidado também. A refeição foi simples. Massa feita por Lauren, com a ajuda de John, que era um cozinheiro mirim competente. Uma salada improvisada e uma sobremesa que Anne, a vizinha, trouxera por engano e foi aceita com gratidão. Depois do jantar, quando as luzes já estavam baixas e John dormia no sofá, embalado por um cobertor que tinha cheiro de casa, Matthew convidou Lauren para ficar na cozinha. A casa tinha o ar familiar de sempre. Canecas na pia, uma foto de Sarah apoiada discretamente na prateleira, um molho de lápis espalhado pela mesa, marcas de uma vida que não tinha ilusões. Ele pediu que ela se sentasse, pegou a mão dela e, com uma voz que tremia pelo peso do que carregara por anos, começou a falar. Eu pensei muito sobre o que significa pedir alguém em casamento, disse ele. Não quero que seja um ato de pressa, nem de redenção. Quero que seja um compromisso por escolha. Quero que a gente opte um pelo outro nos dias fáceis e nos dias chatos. Quero que você saiba que eu não espero apagar o passado, só dividir o futuro. Lauren ouviu com atenção, seus dedos entrelaçados aos dele. Ele não tirou um anel do bolso e fez um discurso inflamado. Em vez disso, havia a oferta de uma vida cotidiana. Matthew, então, já com o coração aberto, colocou no centro da mesa uma pequena caixa de madeira. Não uma joia de ostentação, mas algo feito à mão, com um anel dentro que pertencia à família. Uma peça simples, com uma pegada de memória e de futuro. Se você quiser, completou, quero passar os próximos anos contigo. Não prometo perfeição. Prometo presença. O silêncio ficou suave, aquático, até que Lauren sorriu. Ela não disse sim de imediato. Fez uma pausa calculada, porque escolher é um ato que merece tempo. Depois, com uma serenidade que parecia vir de suas raízes, encostou a mão na caixa, olhou para Matthew e disse: Eu quero. Quero construir com você. Quero escolher todos os dias. Havia na voz dela a certeza de quem sabia o que pedia. Não glória, mas convivência. Eles não celebraram com um banquete. Não houve ostentação. Em vez disso, prepararam panquecas, as mesmas que antes tinham sido queimadas, como um ritual doméstico que selava a decisão. John acordou no meio da noite com fome e encontrou a família rindo na cozinha, com manteiga nos dedos e a casa cheirando a manhã. A proposta fora aceitada com simplicidade, e isso era, de certo modo, perfeito. Os meses seguintes foram de ajustes sutis. A troca de chaves, a reorganização de rotinas, a pronúncia dos domingos juntos. Houveram encontros formais com a família de Lauren, jantares onde Sarah fora lembrada com carinho e sem cerimônia, e fins de semana em que a casa se transformava num lugar cheio de livros e projetos. A comunidade já não viu mais um casal excepcional. Viu uma família que escolhia, a cada dia, permanecer. Matthew aprendeu a responder com vulnerabilidade, ao invés de esconder-se atrás do controle, e por isso ganhou algo que nem todos os bilionários podem ostentar: a confiança de quem realmente ama. No último quadro da história, alguns meses depois daquele pedido de cozinha, houve uma pequena celebração entre amigos e vizinhos.
Um almoço na praia, sem formalidades, onde se comemorou o aniversário de John com um bolo simples e velas tortas. As crianças correram na areia. Adultos conversaram sobre banalidades que, ali, soavam fundamentais. Havia lírios em alguns vasos espalhados pelas mesas, uma escolha intencional de Matthew, como homenagem discreta à memória de Sarah. Em certo momento, Matthew sentou-se ao lado de Lauren, observando o filho soprar as velas com ar de capitão vitorioso. Ele sentiu, então, que todas as pequenas decisões o haviam levado até ali. Não a riqueza, não o status, mas a sequência de gestos que construíram confiança. Quando a tarde começou a cair, com a luz aquecendo e o cheiro do mar entrando na pele, Matthew pegou a mão de Lauren e, sem fanfarra, disse: "Obrigada por escolher." Ela respondeu com um sorriso e um olhar que dizia mais que palavras. John, percebendo a cumplicidade, correu até eles e enroscou os braços nos dois, satisfeito com o formato familiar que ajudara a desenhar. A história ali concluiu-se não com um final de conto de fadas, mas com a simplicidade de uma escolha confirmada. A família como trabalho diário, como cuidado repetido, como coragem de ser vulnerável. Sarah ficou sempre presente, não como sombra inibidora, mas como memória que havia dado raízes para algo novo. A comunidade, que um dia questionou, passou a apoiar. E John, que fora o cupido mais determinado, continuou a anotar vitórias em seu caderno, agora com menos estratégia e mais alegria. Se houve uma lição que se desprendeu do percurso, foi esta: recomeçar não é um acontecimento heróico. É um mosaico de manhãs, gestos, perdões, conversas e panquecas queimadas. É aceitar que o amor não apaga o passado. Ele o incorpora, tornando-o parte do que se escolhe construir. E, sobretudo, é entender que pedir ajuda, admitir medo e mostrar-se frágil não é sinal de fraqueza, mas de coragem. E você? Como avaliaria essa história de 0 a 10? Compartilhe nos comentários qual cena mais te tocou e se já viveu ou conheceu uma segunda chance parecida. A sua história pode inspirar alguém a tentar também.